Olá, gente! Hoje falaremos sobre o filósofo Vico, que viveu de 1668 a 1744. Em 1725, ele escreve a obra chamada Ciência Nova. Essa obra trata de uma teologia racional civil da providência divina. É uma espécie de ciência da história, cujo sentido é garantido a partir de uma identidade entre verdadeiro, verum, e feito, factum. E uma vez que o universo histórico é constituído por instituições, mitos, linguagem, leis e estados criados pelos homens, nós podemos conhecer tanto a sua lógica como o seu sentido. O objeto de estudo e descrição de Vico é o mundo histórico e não o mundo físico. Mas tanto no mundo histórico como no mundo físico, a providência guia e opera esses dois mundos. De um lado, o mundo físico foi criado por Deus e os seus desígnios são impossíveis de serem conhecidos pelo homem. E de outro lado, o mundo das nações, o mundo da história, é um fato e é uma criação humana. E esse mundo pode ser objeto de um verdadeiro conhecimento, de um conhecimento que nos conduz a Deus e da providência divina. Vico harmoniza dialeticamente concepções contraditórias entre si. A providência é o método da ciência nova, e ele explica na ciência nova a heterogeneidade dos fins das ações humanas e a racionalidade dos acontecimentos seculares. E antes mesmo de Kant e Hegel, Vico já apontava que a história possuía um telos, possuía uma finalidade, um sentido, e ela não estava entregue à contingência e ao caos. E que força é essa que orienta, que conduz o movimento da história? É a providência divina. E a providência utiliza os homens e as nações para atingir os seus próprios fins. E Vico salienta que não existe um mundo civil que não tenha sido fundado a partir de uma religião, seja ela pagã ou cristã, verdadeira ou falsa, monoteísta ou politeísta. Todas as nações começaram com um culto à divindade, e os seus sacerdotes daí construíram as suas leis, as suas normas. A característica essencial da natureza divina é a providência, é a adivinhação. A capacidade de prever e tornar compreensível aquilo que a divindade oferece ao homem. A providência, segundo Vico, é a legislação que cria o mundo civil e que garante aquilo que o homem ama, que é a salvação. E esse vício egoístico acaba sendo transfigurado para o plano providencial divino. Ao avançar na história, o homem acaba amando apenas a sua salvação. Porém, quando ele constitui família, quando ele se casa, quando ele tem filhos e quando ele começa a construir a história, ele acaba amando também aquilo que ele conquistou. E em todas as circunstâncias, sejam circunstâncias de guerra, de paz, de aliança, de comércio, o homem ama a própria utilidade. E o que mantém a ordem civil é a providência, que conserva o mundo das nações. Então nós percebemos aqui uma dialética entre o mundo civil e a providência, entre os fatos humanos e os fatos divinos. E é isso que permite lançar as bases de um conhecimento científico sobre a história. Eis o grande objetivo de Vico, entender a finalidade da história. E essa busca para entender o conhecimento histórico, o sentido da história, dos acontecimentos humanos e das nações, da história das nações, era desafiador e era revolucionário no início do século XVIII. Vico se opõe à doutrina presente em sua época, que era uma doutrina ahistórica, vinda desde Descartes. Para Descartes e outros autores, a história não tinha sentido, ela não tinha importância, e por isso ela tinha que ser deixada de lado. Vico, ele se opõe a isso e ele defende um conhecimento científico da história, a partir da ciência nova. Em sua época, os únicos conhecimentos defendidos pela ciência eram os conhecimentos da matemática e da física. A história e demais ciências sociais e humanas eram deixadas de lado. Vico então funda aqui essa necessidade de estudar a história enquanto ciência. O seu ponto de partida foi a identidade entre verum e factum, e para ele o mundo civil é uma criação humana. E os princípios dessa nova ciência residem na mente humana. Portanto, todos os indivíduos, pela racionalidade, podem entender e estudar essa nova ciência. Destaca ele também que a razão se desenvolveu por último, sendo precedida pela imaginação, pela fantasia e pelo sentido. Já no mundo civil, essa constatação psicológica remete à existência de três épocas, que as nações acabam sendo obrigadas a passar,
e são orientadas pela providência. A primeira época é a época dos deuses, a segunda dos heróis e a terceira dos homens. A primeira época, a época dos deuses, é teocrática e nela os homens sentem sem compreender. Eles acreditam viver sob um governo divino e tudo é ordenado sob auspícios e oráculos. Já a época dos heróis é a época dos mitos, da imaginação, e a forma essencial aqui é a forma das comunidades aristocráticas. Desses gentios maiores que impõem do alto leis de origem mitológica para os plebeus. E por fim, a época dos homens é a época da razão, é a época em que eles se reconhecem como iguais por natureza. É a época que surgem as primeiras comunidades populares e após as monarquias. E por fim, Vico rejeita a concepção linear, retilínea da história. A sua filosofia da história é cíclica. E essa visão cíclica de Vico não exclui a ideia de progresso. A passagem de uma época dos deuses para os homens acaba gerando um avanço para a raça humana. A sua visão é determinista. O curso dos acontecimentos e a passagem de uma época para outra é inevitável. Portanto, Vico defende a história cíclica orientada por um plano providencial. Portanto, Vico é um grande filósofo da história e ele defende uma história cíclica, uma história orientada pelo progresso, uma história que passa por etapas, a etapa dos deuses, dos heróis e dos homens, e tudo isso é orientado pela providência. Até mais.